queridos. Ainda nesse espírito de adoração, de contrição, eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e orasse comigo. E pedisse ao Senhor que nessa manhã você não saia por aquela porta da mesma maneira que você entrou. Que haja em seu coração transformação nessa manhã. E que você seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus a uma vida mais profunda com Ele, de intimidade, de comunhão com o Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com um coração contrito, aberto, entregue. Clamamos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, pelo doce Espírito Santo, a Tua palavra nos leve, Senhor, de volta para casa, transformados, mudados, moldados, para sermos cada vez mais parecidos contigo. Gera em nosso coração, Pai, fome e sede por Ti, fome e sede pela Tua palavra, de tal modo, Deus, que nós não nos contentemos com menos do que sermos profundos contigo, profundos na Tua palavra, profundos no entendimento, profundos no relacionamento contigo, profundos na comunhão com o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, o derramar do Teu Espírito sobre nós. Vem sem demora, Senhor. Vem sem demora. Não adianta a gente pensar em alcançar a vizinhança se o Senhor não for conosco. Então vai à nossa frente, Deus. Vem sem demora. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Nos enche, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. A Hélida lembrou. Falamos na semana passada sobre uma vida profunda com Deus, uma vida profunda com o Espírito Santo, e hoje eu pretendo continuar nesse assunto. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas para quem tem nos visitado, dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. E lá embaixo, a Sirlene, que está lá no fundo, você pode acenar, Sirlene. A Sirlene vai estar lá no Espaço Conexão esperando você, porque nós queremos te conhecer. Então, se você puder nos dar a alegria de saber quem é você, procure a Sirlene, então, no final do culto, para que a gente saiba quem é que está nos visitando. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 11, que vai ser o texto em que nós vamos estudar nessa manhã. E hoje eu queria falar sobre essa profundidade que nós falamos já no domingo passado, e já vemos tocando nesse assunto algumas vezes. Ela sempre vai nos levar, essa profundidade em Deus, ela sempre vai nos levar ao entendimento sobre o que Deus fez e faz por nós. Essa profundidade necessariamente nos faz entender isso. Nos faz contemplar a ação de Deus em nós. De modo que ninguém que compreende o amor de Deus por nós consegue ficar indiferente a isso. Ele tem o seu coração contrito, ele tem o seu coração aberto, ele tem o seu coração entregue a Deus. E a única coisa que ele consegue fazer é se prostrar diante desse Deus em adoração.
quando há um entendimento, quando há profundidade, a única coisa que nos resta é adoração. E é interessante que Romanos sem dúvida nenhuma, um legado teológico que Paulo deixou para a igreja. Os temas predominantes na carta aos Romanos são a justiça e a soberania de Deus, a justificação pela fé, o sacrifício de Cristo e a universalidade do pecado. Ou seja, cada um de nós aqui nesse auditório é pecador. Todos nós. Não tem jeito. Romanos foi escrito para os cristãos de Roma. E é interessante que esses crentes de Roma pareciam ser mais maduros, por causa da densidade que é Romanos, né? Muitas vezes a gente lê Romanos e a gente precisa reler e reler mais uma vez para que a gente consiga ter uma direção e um entendimento sobre as complexidades que há aqui nessa carta. Então, é provável que os crentes de Roma eram crentes mais maduros. Paulo não os conhecia pessoalmente. Então, é provável que Roma foi alcançada por alguém que estava em Pentecostes e foi até Roma e alcançou aquele povo para Cristo. E a gente pode comprovar que Paulo não conhecia por causa de algumas observações que ele faz logo no primeiro capítulo. Ele diz que ele desejava conhecê-los pessoalmente. Ele diz que ele desejava receber apoio dessa igreja para o seu trabalho missionário, que era o projeto dele de ir para a Espanha, e experimentar da companhia e comunhão dos irmãos de Roma. Até aqui, no capítulo 11, Paulo vai fazer uma exposição muito detalhada, muito completa e maravilhosa do plano de Deus para salvar todos nós do pecado. O resumo do ensino de Romanos, que abrange esse plano maravilhoso de salvação, a gente pode resumir da seguinte forma. Nos capítulos 1 a 3, Paulo vai falar da justificação por meio da fé em Cristo. E ele também diz que a raça humana é naturalmente ímpia e que todos pecaram e por isso eles precisam de Cristo. Ele vai dizer em Romanos 3, 23, que eu quero até ler com você. Romanos capítulo 3, versículo 23, o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sem exceção. Dos capítulos 3 a 5, ele vai falar de Abraão, como exemplo de justificação pela fé. Ele fala dessa justificação como fonte de paz com Deus. Romanos 5:1, ele vai dizer que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez conosco. Não é? Também fala de Adão, por quem entrou o pecado no mundo, mas também fala de Cristo, por quem veio a salvação e a vida. E em Romanos 5:8, ele vai dizer assim: mas Deus, todos nós somos pecadores, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então Deus prova esse amor por nós, mesmo pecadores, pelo fato de Cristo ter entregue a sua vida. Nos capítulos 6 a 8, ele vai falar da liberdade, do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele vai falar também da condenação e nos convida a viver no poder do Espírito de Cristo. Então ele vai falar no Romanos capítulo 6, versículo 23, o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Isso é uma péssima notícia.
Mas agora vem uma grande notícia quando ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nos capítulos 9 a 11, ele vai dizer da rejeição de Israel, ele vai falar da soberania de Deus, ele vai dizer também da longanimidade de Deus para aplicar o juízo e os motivos que levaram à rejeição de Israel. Mas também vai dizer que essa rejeição é temporária, como a gente pode ver no verso 26 do capítulo 11. Mas Romanos 10, de 9 a 11, ele dá um panorama sobre a salvação que eu quero ler para você e que seja isso uma fonte de muita alegria para mim e para você. Quando ele diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja que o requisito para ser salvo é confessar com a boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele continua: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Glória a Deus por isso. Então, no capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai trazer uma densa teologia, uma doutrina, um ensino sobre justificação e fé e justificação. E do capítulo 12 em diante, ele vai trazer tudo isso à prática. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 é ensino, é doutrina, é teologia. E do capítulo 12 em diante, ele fala sobre a prática de tudo isso. Mas no finalzinho do capítulo 11, é isso que eu quero ler com você, diante de todas as maravilhas que Paulo escreve sobre a salvação em Cristo Jesus, ele termina toda essa parte teológica densa de ensino e doutrina sobre salvação com um hino, com um cântico, com uma doxologia, uma adoração, que é que nós vamos ler juntos a partir do versículo 33 do capítulo 11. Ele começa dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É muito interessante entender que Paulo, quando termina toda essa parte de doutrina, de ensino, ele finaliza com essa adoração a Deus. Porque não há outra forma de se curvar diante da sabedoria de Deus a não ser pela adoração. De reconhecer quem Deus é. Então, diante dessas coisas, Paulo ele irrompe nesse cântico de adoração e vem essa doxologia que eu quero separar em 3 partes para a gente examiná-la. A primeira delas é que a profundidade em Deus gera em nós admiração pela sabedoria e conhecimento dele.
O conhecimento de Deus e das coisas de Deus, ou seja, a teologia, deve nos colocar de joelhos. É para isso que serve a teologia, para nos colocar de joelhos, para nos mostrar quem é Deus, para nos revelar a grandeza de Deus. Ela precisa colocar todos nós de joelhos. Paulo está tão admirado por tudo que ele escreveu a respeito de Deus até aqui, que ele escreve agora essa adoração de profunda contemplação de Deus. Ele diz: ó profundidade da riqueza. Meu Deus, que profundidade tudo isso. Que riqueza. Paulo expressa aqui, ele fica perplexo diante da profundidade e abundância da plenitude de Deus na sabedoria e no conhecimento dele. Ó profundidade da riqueza. Que maravilha é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Diante de tantas verdades maravilhosas no grandioso plano de Deus para nos salvar, não há outra coisa a se fazer do que se render prostrado em adoração a esse Deus. É por isso que cânticos como esse aqui nos levam muitas vezes às lágrimas, porque nos faz lembrar das grandezas de Deus em cada um de nós. Nos faz lembrar de onde Deus nos tirou. Nos faz lembrar da vida que tínhamos sem Deus, de escuridão. Ele fala quão inexplicáveis são os seus juízos, ou quão insondáveis. O que quer dizer que a capacidade de julgamento de Deus, a sua mente, a sua sabedoria, são impossíveis de serem compreendidas, ou examinadas, ou acessadas por nós. Não dá, nem que a gente tente. Por isso que ele diz: quão inexplicáveis são os seus juízos. E aí ele continua: insondáveis os seus caminhos, ou inescrutáveis são os seus caminhos. Que quer dizer que os meios de Deus são inexplicáveis. Os caminhos de Deus, os meios que Deus usa para nos abençoar ou para nos corrigir. Eu estava conversando com um pastor esse final de semana, e nós tivemos uma conferência para pastores de quinta até ontem de manhã. E um dos pastores, ele queria muito vir, principalmente a esposa, era para o casal. E no domingo, um dia antes de virem, a filha deles passa mal de uma forma inexplicável. Vai para o médico, fica internada. Os médicos não sabiam o que era. E ele me liga e fala: olha, pastor, acho que não vai dar para a gente ir, porque a menina tá ruim. Será que dá para a gente revezar? Um vai, outro... tudo bem, dá para fazer isso. No outro dia de manhã, no dia da conferência, o outro filho também passa mal e vai para o hospital. Ele falou: olha, pastor, acho que realmente não é para a gente ir. E aí, de uma forma milagrosa, os dois têm alta antes da conferência, e ele vindo, o carro dele pifa. Aí ele me mandou e falou assim: olha, pastor, acho que realmente... Eu falei: olha, meu irmão, eu acho que tem alguém que não quer que você faça essa conferência. E não é Deus. Ele falou: é verdade, então eu vou. Ele deu um jeito e ele chegou. E aí no final ele me deu um abraço e ele falou assim: cara, obrigado por incentivar. Obrigado por ter escrito isso. Que tinha alguém que não queria que eu fizesse. Os caminhos de Deus são inexplicáveis. Não dá para entender por que tudo isso aconteceu. Mas talvez gerasse no coração dele mais vontade ainda e mais desejo de ouvir aquilo que Deus tinha para ele.
Quantas vezes a gente, diante de dificuldades, diante de situações, a gente fala assim, eu não entendo o que Deus está fazendo. Ou é só comigo isso acontece? Não estou conseguindo entender o que Deus quer dizer com tudo isso. Sim, porque insondáveis são os seus caminhos. Não dá para a gente explicar os meios que Deus usa. Essas duas palavras, inexplicáveis e insondáveis, ou insondáveis e inescrutáveis, na verdade querem dizer a mesma coisa. Paulo está fazendo um joguinho de palavra aqui. Mas basicamente elas querem dizer que os juízos e os caminhos de Deus são incompreensíveis para nós. Jó sabe muito bem como que é isso. Olha só o que ele diz em Jó, capítulo 5, verso 9. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas, que não se podem enumerar. No capítulo 11, verso 7, ele diz: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Jó entende bem dessas coisas. Jó entende bem de como os caminhos de Deus são insondáveis e de como os juízos dele são inexplicáveis. William Barclay, ele diz que aqui, nesse momento, a teologia se torna em poesia e a busca da mente se transforma em adoração do coração. Por isso eu emprestei do Barclay o título dessa mensagem, que você deve ter visto no banner, que é o pranto do coração que adora. Um coração contrito que adora ao Senhor, ele necessariamente escorre lágrimas. É assim que Spurgeon também dizia quando ele se referia às suas orações líquidas. Orações que eram feitas com lágrimas, diante de um Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Então, irmãos, quantos de nós, que ao nos deparar com coisas maravilhosas que Deus faz, que ocorreram conosco ao longo da nossa jornada cristã, coisas que são simplesmente incompreensíveis, não adoraram a Deus de coração, diante da grandeza dele. Coisas extraordinárias que Deus fez comigo e com você, de forma inexplicável, que não fizeram brotar do coração uma adoração contrita, com lágrimas nos olhos. Quantos de nós? Uma segunda coisa que eu quero destacar desse texto é a profundidade em Deus que nos revela a supremacia e a soberania dele, dos versículos 34 a 35. A mente de Deus não pode ser entendida, mas ela não pode ser entendida por uma mente finita como a nossa. Nós não podemos tornar Deus mais sábio com os nossos conselhos, mesmo a gente tentando muito. É ou não é? A gente tenta muito deixar Deus mais sábio, dando conselho, dando pitaco. Deus não depende das suas criaturas, mas sim nós dependemos dele para nos ensinar e salvar. Ele diz aqui: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Será que alguém de nós aqui é capaz de pegar o telefone, ligar para Deus e dar conselhos sobre como Ele deve reger melhor o universo? Dizer para Deus: olha Deus, na humildade,
quero dizer para o Senhor que talvez se fizesse assim ou assado, acho que ia ficar melhor. Será que alguém de nós tem essa capacidade? Olha só o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ele pergunta. Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem ensinou a Deus? 1 Coríntios 2,16 também nos questiona. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ainda assim, sabendo dessas verdades, nós insistimos em dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ainda assim, nós insistimos em dar pitacos a Deus sobre o que Ele deve ou não fazer. Lembra de Marta? Quando foi repreender Jesus e dizer para Jesus o que ele tinha que fazer, Jesus, manda ela vir ajudar. Maria estava lá aos pés dele, aprendendo com ele, escolhendo a melhor parte. Mas Marta achou que ela deveria dar uma instrução para Jesus, dizer, Jesus, você não está vendo? Manda ela me ajudar. E a gente age dessa forma, igualzinho, em muitas coisas da nossa vida. A gente sempre quer dizer a Deus o que Ele deve fazer com a nossa vida. Porque nós julgamos saber melhor do que Deus o melhor caminho para nós. Nós sempre queremos dizer para Deus o que é melhor para nós. Quando a gente faz orações para Deus, a gente já chega com o pacotinho pronto. Olha Deus, não se preocupa, fica tranquilo, eu já preparei tudo, só assina. E aí eu fico imaginando Deus olhar para a gente e falar assim, mas que petulância é essa? Porque sou eu que governo a sua vida ou não? E muitas vezes não é. Muitas vezes ainda é as nossas paixões, os nossos desejos, a nossa vontade. Paulo continua, quem deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Essa aqui é boa. Paulo está aqui citando o Antigo Testamento para relembrar que Deus não deve nada a ninguém. E que é perda de tempo ousar tentar colocar Deus na parede para reivindicar qualquer coisa que possamos achar justo que recebemos. Meus irmãos, se existe alguma coisa que era nosso e que nos foi tirada por Deus, essa coisa é condenação. E quando a gente diz para Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Cuidado, meus irmãos. Aquilo que é meu era condenação. Não há absolutamente nada que eu e você possamos dizer para Deus, eu quero de volta. Veja o que o próprio Deus diz a Jó, e para mim e para você, em Jó 41, versículo 11. Quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, quantos de nós não estamos desesperadamente determinando e reivindicando algo de Deus que julgamos ser o melhor para nós? Tudo é dele. Cuidado com essa coisa de determinar, de reivindicar, porque tudo é dele e ele nos dá graciosamente.
voluntariamente. Terceira e última grande verdade que eu quero destacar aqui é que a profundidade em Deus nos leva a glorificar somente a Ele, mais ninguém. Paulo conclui essa adoração a Deus com algumas verdades importantes que eu e você temos que ter ciência. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que são 3 essas verdades. Quando ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Primeiro, porque dele. Deus é a origem de todas as coisas. Então, todas as coisas são de Deus, porque Ele é o autor de tudo. É tudo dele, meus irmãos. É absolutamente tudo dele. É interessante essa coisa da contribuição, né, financeira, que é um tabu nas igrejas. Tem igreja que fala excessivamente, tem igreja que não fala nada sobre isso, com medo de que isso possa afetar a comunhão dos irmãos. E aí uns dizem, não, porque o dízimo é 10%. Tem gente até que dá desconto. Fala, não, nesse mês o dízimo aí vai ser 7%. Liquidação, né? Mas a grande questão é, quando a gente lida com as nossas finanças, com os nossos bens, de que forma a gente vê isso? Porque, afinal de contas, absolutamente tudo que temos, absolutamente tudo, cada centavo do que ganhamos, cada coisa que temos, um imóvel, um carro, seja o que for, tudo é dele. Tudo é dele. Então, o que a gente precisa contribuir com Deus? Tudo. Tudo. Não é 10%. Não é 90%, é tudo. Tudo é dele. E de alguma forma eu e você somos mordomos. Deus coloca aos nossos cuidados algumas dessas coisas que são dele, mas continuam sendo dele. E ele também diz, e por meio dele, Deus é o sustentador de todas essas coisas. Por intermédio dele, todas as coisas vieram a existir e continuam existindo. Deus sustenta absolutamente tudo na palma da sua mão. Tudo que ele trouxe à existência e continua existindo foi porque, e é porque, Deus a sustenta assim. Deus a sustenta assim. Se eu e você estamos aqui agora, sentados ou de pé, é porque Deus tem nos sustentado dessa forma. Se eu e você chegaremos ao dia de amanhã, é porque Deus nos sustentará até lá. Porque é por meio dele. E ele diz, e para ele são todas as coisas. Deus também é o herdeiro de todas as coisas. Qual é o propósito de todas as coisas existirem? A única resposta possível é para Deus. Por que dessas coisas? É para Deus. Por que existimos? Para Deus. Por que seu filho existe? É para Deus. Por que você respira? É para Deus. O problema é que muitas vezes a gente se esquece disso. E vive para outras coisas. Se dedica para outras coisas. Se sacrifica para outras coisas. E o nome disso é idolatria. Quando você coloca outras coisas e outro alguém no lugar de Deus. Porque tudo é para Ele.
Absolutamente tudo. Desde o nosso respirar até o realizar de nossas mãos. É para Ele. É para Ele. Todas as coisas são para Deus, pois todas as coisas tendem à sua glória como objetivo final. Tudo é para a glória de Deus. Absolutamente tudo. E ele termina dizendo: a Ele seja a glória para sempre. Paulo então termina com essa declaração, porque todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus. E a Ele a glória para sempre. John Murray diz que Deus é a fonte de todas as coisas, no sentido de que elas procedem de Deus. Ele é o Criador e o agente por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. E Ele é a finalidade essencial, em cuja glória todas as coisas haverão de redundar. Deus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e fim, Ele é o primeiro e o último. A Ele não somente devemos tributar toda a glória, mas para Ele redundará toda a glória. Então, meus irmãos, diante dessa graça salvadora de Deus, que através de Jesus Cristo alcançou a mim e a você, que te amou de uma forma incondicional e que te salvou, que tipo de adoração você tem dedicado a Ele? Vou repetir. Diante dessa graça salvadora de Jesus Cristo, que Deus realizou através dele, essa graça que te alcançou, que te amou e que te salvou, que tipo de adoração tem brotado do meu e do seu coração? Será essa uma adoração sincera, profunda, ou uma adoração ritualisticamente superficial? Deus espera de nós uma vida cristã mais profunda, meus irmãos. E é isso que você vai ouvir muitas vezes aqui. Onde eu e você possamos adorar a Deus por quem Ele é, de fato. Um Deus e Pai cheio de graça e de amor, de quem procedem todas as coisas, mas que decidiu se relacionar conosco como filhos e filhas. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não mediu esforços para que a boa nova do Evangelho nos alcançasse. Assim como Paulo, só nos resta adorar ao Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos nessa manhã, rendidos, te adorar, Pai. Em nome de Jesus.